Olá, seja muito bem-vindo ao Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende, nas ondas da 98 News 103.3. E hoje nós temos o Na Real Entrevista, uma entrevista sensacional com aquele que abriu mão de uma carreira para cuidar de fato do social. E antes de introduzir o nosso convidado, Jader Monteiro, tudo bem? Lincoln, tudo bem? Uma boa noite para você que está ouvindo, telespectador, todos que estão aqui na rádio. É um prazer estar falando diretamente aqui com vocês e é um prazer também estar no programa Na Real. Boa noite para você, Lincoln. Eu passo de novo. Boa noite, Jader. Um prazer estar dividindo essa entrevista aqui com você. E eu tô aqui com o Felipe Americano. E aí, Felipe, tudo bem? Como é que você tá? Tá joia? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da minha história e espero inspirar, contribuir também com tudo, né, que eu vivi e que eu tento fazer pelas pessoas também. Isso é muito bacana. Hoje a gente vai trazer de fato a importância de abrir mão muitas vezes das nossas vontades, daquilo que a gente tem de plano para se doar para outras pessoas e como isso é gratificante no fim do dia, isso acaba virando nossa missão de vida. Felipe, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Felipe? Qual que é a formação dele? Ele tem família, ele não tem família? Qual que é um pouquinho da história dele, por favor? Sim, eu sou casado há 20 anos, vai fazer 20 anos agora em dezembro, tenho 3 filhos, a Laura com 12, a Sara com 10 e o Bernardo com 7. De novo já, meu pai é da área do direito, né? Foi delegado da Polícia Civil e sempre me incentivou a fazer direito. Eu fiz, né? Ele incentivou minha irmã fez também. Não exerce mais, meu irmão ele não conseguiu, né? Eu fiz o direito, então eu estava de fato trabalhando na área, minha esposa também, e até que a gente, casado já há 7 anos, a gente teve a nossa primeira filha e eu descobri, quando ela tinha 2 anos, eu descobri que ela tinha perdido a audição. Então nesse tempo eu comecei a perceber algumas coisas na vida diferentes, né? Primeiro, aquele primeiro filho que a gente tem, a gente idealiza tanto, né? A gente sonha com tanta coisa, a gente faz de tudo para entregar o melhor para eles e para que eles sejam, de fato, pessoas melhores. E de repente a gente recebe a notícia que essa nossa filha, a Laura, tinha perdido a audição, né? Então com 2 anos e pouco. Então isso virou uma chave na minha cabeça. Nós fomos direcionados a que ela já começasse um acompanhamento que é um lugar, uma referência em Belo Horizonte, que é um instituto, chama Instituto Semear, que é uma associação que o empresário abriu para ajudar qualquer pessoa que precisasse em reabilitação auditiva. Então a gente descobriu essa perda dela profunda e que ela poderia ser submetida a uma cirurgia que restabeleceria a audição dela, né, como se fosse um ouvido biônico, é um implante coclear. Então ela começou a frequentar esse centro, né, esse instituto, e começou ali a receber as primeiras terapias. E Esse instituto, só te interromper, Sim. Esse instituto ele é um instituto privado, público? Não, uma associação, uma de associação. fato. Que o empresário, o filho teve o mesmo problema e de repente ele se sensibiliza. Ele fala assim, gente, como que quem não tem condição de fazer o tratamento consegue fazer? Por quê? São terapias recorrentes, geralmente as crianças nessa fase inicial fazem 2 vezes por semana. E o aparelho, ele é muito caro, a manutenção é muito cara. Então acaba que é um centro que tanto oferece as terapias, como também oferece essa educação. Onde você vai conseguir acesso a isso? Onde no SUS você vai demandar isso, né? A gente, de uma certa forma, minha família, né? A gente era privilegiado, a gente tem plano de saúde, enfim. Então lá nesse lugar eu me deparei com outros contextos, ou seja, outras crianças que também tinham a perda auditiva, um problema parecido com o da minha filha,
Mas outras situações mais complexas, crianças que tinham esse problema, mas outros, e além da vulnerabilidade econômica, né? E quando a gente vai participando da vida dessas outras famílias, a gente vai percebendo que não é só a vulnerabilidade econômica, mas a vulnerabilidade até mesmo de informação. Por quê? Se o SUS concede a cirurgia, as pessoas muitas vezes não sabem. Elas não sabem. Que loucura. Elas não sabem onde procurar. Elas não sabem os direitos delas, né? Desculpe interromper, Felipe. Essa associação é de Belo Horizonte? Ela fica localizada na capital? Isso, no bairro Prado. Então eles têm um trabalho de fato exemplar. E então assim, a gente teve esse contato com outros contextos também, enquanto ela começou a fazer o tratamento antes da cirurgia. E teve, por exemplo, um dia uma reunião de pais. A gente sentou numa mesa, uns 8 pais assim, com a diretora do instituto, e ela, e aí pessoal, como é que tá? E uma mãe falou assim, olha, eu tive que pagar o conserto do aparelho da minha filha, trocar uma peça. Aí eu perguntei, quanto que foi? Ela, R$5.000. Nossa. Isso em 2015. Aí eu pensei, gente, ela não deve ganhar 2 salários mínimos. Nossa. Aí eu perguntei, como que você pagou ela? Eu dividi no cartão. Nossa, que desafio. Então esses contextos foram mexendo comigo, né? Além do fato de eu e minha esposa, a gente ter sido inserido num contexto de um filho que tinha uma deficiência. Sim. Né? Que é um outro mundo também. E como é que foi esse primeiro contato, assim, a notícia para vocês dois? Então, a gente grava, né? A nossa memória está muito conectada com o sentimento, né? Sim. Então esses dias assim de notícias muito boas ou muito ruins, a gente vê isso com muita definição de um Sim. filme, né? Eu estava em casa, a minha filha do meio já tinha nascido e minha esposa foi com a Laura numa fono, né? E a fono com 5 minutos já deu o diagnóstico, olha, tem perda auditiva, agora vocês têm que fazer os exames, vocês têm que ir no otorrino e o otorrino vai fazer o pedido para os exames para apurar o grau da perda, para apurar também, verificar se a parte fisiológica dela interna está tudo bem. E ela volta em casa assim e já chorando, né? E fala, amor, a Laura é surda. Enfim. E naquele momento vem aqueles pra gente, né? Um sentimento assim, homem, né? A gente fala assim, eu tenho que segurar isso aqui, né? Eu preciso sustentar isso aqui. Eu preciso sustentar isso, eu preciso tranquilizar ela, eu preciso cuidar da minha filha, né? Mas naquela hora assim a gente meio que é como você idealiza um filho perfeito com todos os cuidados que você pode oferecer e de repente você não tem isso mais e ao mesmo tempo você tem uma notícia muito ruim e que você não tem a mínima noção, porque eu até então não tinha passado por aquilo. Felipe, para os ouvintes que acompanham, para as pessoas que estão acompanhando no YouTube, como que foi, antes do diagnóstico, como que vocês perceberam isso na Laura? Como que foi esse primeiro momento onde vocês realmente levaram a Laura para o médico? Então, antes de todo o diagnóstico, vocês perceberam algo de diferente? Sim, ela tinha começado a falar palavras, papai, mamãe, vovô, vovó, aí falava outras palavras, só que a gente começou a perceber que ela não estava adquirindo mais vocabulário. Então a gente perguntou numa primeira consulta à pediatra, a gente falou, olha, a gente está achando estranho, porque ela está demorando, né? Ela deu uma pausa, ela está demorando a desenvolver mais. E primeiro filho, né? Você às vezes não tem outros parâmetros, ela foi a primeira neta das 2 famílias. E então a gente questionou numa segunda consulta a mesma pediatra, a pediatra falou assim, não, isso é normal, né? Nas 2 vezes ela falou, é normal, tem menino que demora, que vai deslanchar lá para os 3 anos, né? E só que depois dessa segunda
consulta com a resposta igual, a gente falou assim, não, vamos buscar um fonoterapeuta, né? Vamos buscar que a gente pelo menos tira a dúvida, né? Então foi aí que a gente levou, nem foi indicação dela, né? A gente resolveu levar e essa fono rapidamente, ela falou assim, ela fez uns testes assim e diante da falta de resposta da Laura, ela já deu esse diagnóstico inicial, né? Olha, ela teve surdez. Eu só não sei precisar o grau, né? Mas ela não está escutando os sons da voz. Que o principal da surdez é isso. Que a audição da pessoa alcance os sons da fala, para que ela adquira vocabulário e consiga aprender e falar. Né? O Felipe, é interessante, porque muitas pessoas talvez passam, a pergunta do Jado foi interessante, elas muitas vezes olham a situação dentro de casa, algo parecido, uma criança com dificuldade de formar um vocabulário, mas muitas vezes pensa que aquilo é normal e o tempo vai passando, né? E a importância de se procurar uma ajuda de um instituto como o SEMEAR, que você citou, de fazer esse tipo de trabalho para diagnosticar o quanto antes. O quanto antes diagnosticar esse tipo de situação é mais fácil de depois ter uma vida mais regular? Não só mais fácil, como no caso dela, é essencial. Porque se a criança fizer a cirurgia até os 3 anos, a chance de reabilitação auditiva ela é muito grande, né? Desde que os diversos fatores funcionem, que é o quê? Empenho da família, empenho da própria criança, né? A capacitação do profissional. Então são basicamente esses três fatores. E segundo ponto é que então quanto mais cedo fizer, melhor. Quanto mais cedo. Então, passando dos 3 anos, aí a chance já vai reduzindo de forma acelerada, assim. Então, a gente, por exemplo, se deparou num dia que a gente foi levar ela para um exame e a gente conheceu uma outra família, uma mãe, e minha esposa começou a conversar e depois ela veio me contar, Felipe, essa mãe está com a criança de 5 anos e quando a criança estava ao ponto de fazer o implante, ela parou com o tratamento. Ficou 2 anos parado e agora retomou. Né? Então, assim, a janela... Perdeu a janela. De desenvolvimento caiu drasticamente. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente precisa perceber que isso não é uma preguiça. Né? Eu só consigo pensar que essa mãe, ela estava lutando, às vezes, por alimento. Por uma situação mais primitiva ainda. Né? Diferente, né, Lincoln? São situações diferentes onde uma mãe, é igual você falou, às vezes ela está lutando por algo que é a sobrevivência dos filhos. Então ela deixou isso para segundo plano. Que é uma questão social muito grande, né? Sim. E aí, Felipe, a partir desse diagnóstico, a Laura fez a cirurgia e como é que foi a evolução? Isso. Você já tinha uma outra filha? Isso, só trazendo um pouquinho para a última resposta, que é muito importante quando se fala de diagnóstico, eu sempre incentivo pai e mãe de qualquer criança. Você desconfiou de qualquer coisa, leva no profissional apto para examinar aquilo ali. No mínimo você vai tirar a dúvida, sabe? E muitas vezes a gente nessa história, nesse tempo nosso já, né, há 10 anos, a nossa filha teve... mais de 10 anos e meio, esse diagnóstico, as famílias se aproximam da gente, né, que tem outros diagnósticos. Então eles vêm, né, às vezes desabafar, né, vêm compartilhar. E a gente vê às vezes que o casal ele tem uma dificuldade de ir atrás de um diagnóstico, que quer negar alguma possibilidade. Não quer aceitar. Ele não quer aceitar porque é o filho, né, Lincoln? Ele não quer aceitar de forma alguma que o filho tem algo. Que tem algo. Só que assim, seja um autismo, seja qual for, sempre vai ser, quanto mais cedo melhor. Na audição também, muito. Né? Então é só esse ponto, né, que eu queria colocar e incentivar, né, que as pessoas de fato
Tá desconfiado? Vai atrás, sabe? Não fica assim, eu não vou deixar, eu vou fingir que não, vai dar certo, vai melhorar, ele tá com essa reação, sabe? E o mais preocupante também, Felipe, muitas das vezes, que é aquela... Você compara com outra criança também. Então fica um comparativo com outras crianças e muitos pais não fazem isso. Não levam, não buscam um diagnóstico por comparar. Ficar nesse comparativo entre crianças. Sim, exatamente. E respondendo a outra pergunta, né? Quando a Laura nasceu, a gente estava com a Sara quando a gente teve o diagnóstico da Laura, a Sara estava com 2 meses. Nossa, novinha. Neném minha esposa, recém-nascida, minha esposa tinha tido trombose pós-parto. Então já estava uma situação mais sensível. Aí nós fizemos tem os protocolos, né, a serem seguidos, e a gente fez a cirurgia por volta de 6 meses depois. Então ela estava com 2 anos e meio quando fez a cirurgia. Tem que esperar 1 mês, né, o pós-operatório, a cabecinha incha um bocado e tem que esperar desinchar. Aí começa a usar o aparelho, faz a regulagem, né, no computador, enfim. Então ela começou a caminhada dela de desenvolvimento, né, com as terapias, e hoje está com 12 anos, né, passou muito tempo. Hoje ela consegue se comunicar muito bem, né, conversa muito bem, escuta super bem também. De fato é uma tecnologia maravilhosa, né, que está a serviço de todos, ou seja, o SUS fornece. O SUS fornece. Então, importante isso. Importante isso, né, Jado? Muito importante, amigo. Porque o SUS fornecer pega outra parcela da sociedade. Sim, daqui precisa. Uma parcela mesmo, que precisa. Então, muito boa essa colocação sua e essa informação, porque tem muitos pais que estão ouvindo agora, estão assistindo e não tem noção. Porque pensa que é só o privado, que é o particular, que fornece, mas o SUS fornece. Então o SUS, né, fornece, ele cuida da manutenção também, né, tem os procedimentos e sim, ela foi desenvolvendo, dando continuidade à minha história, né, quando isso foi 2015, menos de 3 anos depois, minha esposa, a gente tinha planejado não ter mais filhos, né, então, mas ela, no dia do meu aniversário, né, 1º de novembro de 2017, ela solta um grito em casa, aterrorizante, me chamando, Felipe, e sim, ela solta o grito e tinha alguma coisa emergencial. eu confesso, na hora que ela gritou, eu achei que ela tinha caído no banheiro, rachado a cabeça. Esse tava lá, no pior, né? Então foi muito diferente, assim, de tudo que a gente já tinha vivido. Ela grita, aí eu falei, oi, fui atrás, ela, tô grávida, né? Então ela tava usando o DIU, engravidou, o DIU tava no lugar certinho. Então você entrou pra estatística. Entrei pra estatística, 0,5%. Contribuiu pra estatística. Então, quando a gente vai ver, quando te fala assim, 0,5%, você fala assim, não, é muito pouco, mas pensa por outro lado, é 1 a cada 200, então não é tão pouco. Não assim. É tão pouco assim. Não é tão pouco. Então a gente descobriu essa gravidez, né? E de fato veio um menino que a gente sempre sonhou. Mas né? Eram duas filhas, né? Aí duas filhas. E aí veio o Bernardo. Só que o Bernardo ele veio bem apressado. O Bernardo nasceu com 26 semanas. Nossa, Felipe. Então ele nasce com 26 semanas, 30 centímetros e fica 3 meses e meio na UTI. Então, assim, é outra vivência e outro contexto, assim, que eu nunca imaginei passar e não fazia a menor ideia do que era, né? Porque, assim, ele nasce, né? Quando ele nasce, eu já tinha tido 2 filhas, as 2 nasceram 51 centímetros, né, grande, com peso, e ele nasce com 30 centímetros e 900 gramas. Nossa. E ainda nasceu pesadinho, porque geralmente nessa fase, idade gestacional, esses bebês nascem com 600 gramas. Então ele nasce, quando sai da barriga assim, é um misto assim, de um pouco de alegria, mas um pânico. Eu falei, gente,
Não vai sobreviver, como sobrevive? Né? Então já sai, eles enrolaram ele, mostraram para ela rapidinho, já colocaram ele na incubadora, e dali eu já não vi, só fui ver ele umas 10 horas depois, né? E saí do bloco porque ela também estava com infecção, então eu tive que esperar enfim, fiquei lá fora, e quando eu vou lá para fora eu penso em tudo, assim, penso em tudo, né? Preocupado com minha esposa, que estava com sepse. Sim, nossa. Ele também estava, e depois a gente foi entendendo, ele, né, o procedimento nasce assim, eles que eles fazem? Eles colocam todos os medicamentos possíveis ali, né, para ir depois fazendo os exames e vai descartando. Então, de pronto, ele começou a tomar 3 antibióticos. Nossa. Então vai fazendo o exame, aí descarta. Não, então esse antibiótico aqui não precisa. Né? Então ele... E o contexto é o seguinte, aqueles barulhinhos, né? Às vezes, quando a gente não conhece o que é uma UTI, Sim. aquele barulhinho dos equipamentos que a gente vê em filmes, seriado, Sim. enfim. Cara, quando eu entrei ali a primeira vez, eu tô ali, passa um tempo, começou a pitar o monitor dele, né? Começa a pitar, eu falei, pronto, vai morrer. Né? Aí chega profissional lá, às vezes muda a cabecinha dele de posição, aí volta. Nossa, mas pro pai, o pai já foi, já voltou, cara, já... turbulência, Meu Lincoln, uma Deus do loucura. céu. Cara, então assim, aí, com o tempo você vai criando casca ali. Sim. Né? Aí apita, aí mexe. Aí apita, vem... Aí coisa que a gente não imagina. Uma fisioterapeuta que aspira a secreção do pulmão. Ou seja, quando a gente dá aquela... Até um bebê recém-nascido a termo, ele tosse. A gente tosse é o quê? É a secreçãozinha ali. Quando você tosse, você está removendo essa secreção. Secreção. E gente, que dia que eu ia imaginar? Então ele era tão pequeno que ele não conseguia. Aí é isso, a saturação dele começava a cair, né? Então assim, esse contexto todo. Então, aí um dia eu chego lá, tem 6 pessoas em volta dele. Eu falei, pronto, agora Foi. o negócio tá feio. É. Agora o negócio tá feio. Então, aí eu parei assim a 2 metros, né? Aí a médica olhou assim pra mim e falou assim, Felipe, tá tudo bem, eu estou com residência aqui. Obrigado, doutora. Eu agradeço. Eu agradeço. Muito Agora obrigado. Eu já morri. Eu já fui, já Tem voltei. Tem um outro lugar para eu poder ficar internado aqui agora. Exatamente, sabe? Então essas Nossa, vivências, assim... Meu e Deus. o tempo inteiro, a UTI fecha à noite. Então ficava fechado de 11 às 11, meio-dia do outro dia. Então metade do dia fechado, você não tem acesso. Então você não sabe se o seu filho vai passar daquela noite, né? Então assim, essa vulnerabilidade. Você está ali, né? A médica falou, ó, a caminhada aqui é o seguinte, a gente tem toda a estrutura, a melhor estrutura, mas a gente tem toda a estrutura, mas a caminhada dele, a gente tem muitos êxitos, mas a caminhada dele é assim, ó. Sobe 2, desce 1, sobe 3, desce 1, volta mais 1, depois sobe de novo, sabe? Então, e de fato é essa 3 meses. 3 meses e meio, né? Então ele vai ganhando Felipe, peso, vai passando por infecções, enfim. uma pergunta que você passou por essa situação, como que você lidou isso? A mente? Terapia? Psicólogo? Como que você, Felipe, lidou com essa situação onde envolve todos os filhos, esposa? Sim, no meu caso, assim, fé em Deus, né? Meu casamento também, assim, muito estruturado, né? A gente tem um compromisso muito forte um com o outro. Amigos, né? Amigos que a gente podia desabafar, a família, né? A família muito presente também, disponível. Então são esses elementos, né? Porque e te falar assim, nesse ponto da UTI, você vive em estado de alerta 24 horas por dia. Então o que? As pessoas às vezes falam assim, mas se fosse comigo eu não ia dar conta. Eu falei, dá conta. Né? Primeiro é seu filho. Sim. Seu filho. A motivação é outra. Você não pensa assim, hoje eu não vou lá, hoje, porque minha esposa tinha que ir, ela tinha que estar lá o máximo possível, e todos os dias, porque ela tirava leite já, desde o primeiro dia. Não.
E no início ele tomava 1,5 ml. Imagina, Nossa. 1,5 ml, que era a dieta Isso dele, aqui do leite de uma da mãe. seringa. Mas ela tinha que tirar com frequência, porque o leite que ela tirou de manhã, mesmo que ela tirasse 100 ml, isso não servia para ele para outro dia. Né? Ela tinha que estar constantemente. Então, assim, e você vive num estado de emergência, de adrenalina, em que igual você passa uma situação assim, que sabe quando você responde de uma forma, com a rapidez, com a velocidade, que você não... É o sistema nosso. Você não imaginava que teria, né? É uma força que você tem, né? Deus dá, mas é uma força que também nosso organismo tem de responder a isso. Mas eu te falo, eu só fui perceber a exaustão que eu estava uns 6 meses depois que ele voltou para casa. Entendeu? Nossa. Que assim, você fica naquela, entendeu? A mente, Lincoln. Eu fico imaginando a resiliência. Resiliência, cara. Ô Jader, acho que tem uma reflexão muito importante, sabe, Felipe? Porque muitas vezes a gente se depara com os nossos problemas cotidianos, né? Que impactam a nossa vida, mas são tão pequenos quando a gente enxerga que ali, por mais que você estivesse ali na UTI, você não tinha como fazer, talvez nada fisicamente pelo Bernardo, né? Exatamente. Você estava na dependência de uma boa equipe médica, dos bons equipamentos e da caminhada dele, ele responder. Sim. E aí, e muitas vezes a gente se irrita ou a gente se desagrada com pequenas coisas que estão sob o nosso controle, né? Sim. E isso é uma reflexão muito importante, né? Muito importante. E foi exatamente, eu fiquei fazendo essas reflexões no momento que eu contei aqui, quando Bernardo nasce, ele vai para UTI neonatal e a Gabi, minha esposa, fica né, na sala de ali fazendo os pontos, né, pós-parto. Eu fui para a entrada do bloco, tava meu irmão e meu pai comigo, mas naquela hora eu tava pensando em tudo isso, assim, as ilusões da vida, assim, aquilo, tantas coisas que eu vivia ansioso e que naquele momento não fazia sentido nenhum para mim. Cara, assim, sentido nenhum. Abrir mão disso aqui que não tem fácil. Abrir mão fácil. Tem valia. Naquela hora, aquilo que eu vivia ansioso até uma semana atrás fazia sentido, daquela hora eu falei, não. Aí eu comecei a pensar, isso faz sentido? Não. Isso faz sentido? Não. Isso faz sentido? Não. Então você começa a entender melhor, sabe, a vida, as ilusões da vida, as vaidades da vida, né? O que tem sentido, o que não tem. As verdadeiras prioridades. Né? Exatamente. E o Bernardo sai depois de 3 meses e meio? 3 meses e meio. Ele sai dia 13, ele nasceu 31 de março e ele sai dia 13 de julho. Então ele volta para casa. E 2 meses depois tinha o contexto seguinte, as irmãs na escola pegavam virose, passavam virose Bernardo. Meu Deus. Então ele reinternou, só nesse ano ele reinternou 4 vezes. Poder do recomeço, né, cara? Vamos ver um livro? Poder do recomeço? Acho que... Felipe Americano. Felipe Americano. Então ele reinternou e era assim, reinternou 2 meses depois. Depois esse prazo de reinternação foi só reduzindo. Até que da penúltima reinternação para a última foram só 7 dias. Então ele volta para casa, reinterna, aí passa Natal, Ano Novo no hospital. A pediatra dele, doutora Flávia, um espetáculo de profissional. Ela recebendo notícia nossa. Ela, de forma voluntária, foi lá no hospital, que nem é o hospital que ela trabalha. Ela foi lá entre Natal e Ano Novo, viu ele, viu os relatórios. Ela falou assim, não, gente, vocês estão sofrendo demais. Vocês estão com 2 meninas em casa, com ele reinternando direto. Né? Aí ela falou assim, eu vou fazer um relatório para o plano de saúde para que seja montado um home care na casa de vocês, para, se ele tiver uma queda de saturação, vocês terem lá os equipamentos. Os equipamentos, né? O compressor, o cilindro. Então tinha lá monitor, compressor de oxigênio, cilindro, tudo, a máscarazinha, que para o bebê, né, precisa ter aquela máscara que prende com tudo atrás para não sair. Então isso evitou ele mais umas 3 reinternações aproximadamente, sabe? Então foi... a sequência dele foi essa. E depois ele foi se tornando mais forte,
né, resistindo mais para frente internou, mas ele já estava maior, né, e suportando melhor essas crises, né? E a gente vai entendendo, né? Você já vai percebendo onde olhar o sinal do seu filho, a costelinha aqui que esforça a respiração, aqui também afunda. Então você vai tendo, você vai acostumando com aquilo ali. Com aquela situação adversa. E sofrendo menos. Você já vai, a gente já até sabia, começou, a gente já arrumava a mala. Já tinha pós-graduação, Lincoln. A gente já sabia como é que era. Então a gente já até levava os mudinhos de roupa, que a gente sabia que ia chegar lá. E, enfim, ele foi reduzindo, ficando forte. Hoje tá forte até Quantos demais. Quantos anos o Bernardo? Tá com 7. 7 anos? 7 anos. Então assim, passou, né, por isso tudo. E só que quando ele tava com aproximadamente 6 meses, a gente foi fazer os exames que a Laura fez pra gente descobrir. A gente descobriu que ele tinha tido perda auditiva também, né? Até mais precoce que a Laura. Então ele fez a cirurgia também do implante coclear mais cedo que ela, então ele tem um desenvolvimento mais orgânico, assim, mais rápido que o dela. Importância de fazer o diagnóstico. A gente é muito relevante, né, Jade? Na vida dos dois a gente viu muito essa diferença, né? Ele fez 1 ano antes que ela. Então, assim, isso proporcionou um desenvolvimento para ele muito mais rápido, muito mais tranquilo, muito mais natural, né? Porque, assim, quando a minha filha do meio, igual qualquer normal ouvinte, bebê, ele vai aprendendo no natural. Pai e a mãe conversando, ele tá ali e repete. Né? Você lendo um livro, você falando uma palavra, ele tá olhando os seus movimentos da boca. Então você não precisa de tanta energia assim, né? Já para eles não, para a Laura mais ainda, né? Treinar cada sonzinho, né? Cada minúcia da variação do som, né? Então ele conseguiu desenvolver muito mais rápido. Mais rápido que ela, né? Ô Felipe, e assim, primeiro, muita resiliência, isso é muito bonito. Parabéns para você e para Gabi, que é sua esposa. E para os seus 3 filhos que estão lá hoje, que a gente sabe Sim. também que para Sara, né, que é a filha do meio, também não deve ter sido fácil, porque muitas vezes é atenção muito para um, atenção muito para outro, e aí vocês têm que balancear aquilo tudo. E aí depois, assim, você falou lá atrás, você era formado em Direito, você advogava até essa época, não? Sim, eu advogava. E quando que você entrou, assim, você falou, olha, não é isso, assim, não é mais isso, né? Não Sim. é só isso, né? Sim. Eu tenho uma vocação maior, eu tenho um trabalho maior, e aí começa o Transforma, começa não só pelo Transforma, mas antes você já tinha envolvimento, mas o Transforma vem e traz um novo momento, né? Na sua vida e na sua atuação. Sim. Lá atrás, né, como eu falei, quando a Laura, a gente começou a viver esse contexto, minha cabeça mexeu, assim. Eu tenho um filho que tem uma deficiência auditiva. Você começa a mudar o olhar para a vida. Você não pensa mais em vaidade para o meu filho. Você pensa em que ele tenha a melhor vida possível que ele possa ter. Então o meu olhar já começou a mudar para muita coisa. E um tempo depois, a gente lá na igreja, a gente foi convidado para conhecer uma favela, a Vila Sumaré. Então eu fui um dia à noite e, cara, aí foi outra experiência, assim, que eu vou lá, eu falo, eu casei, eu vivi minha vida inteira passando em frente ao Morro do Papagaio. Depois eu caso, eu morava no último prédio, que era praticamente na frente da entrada da Vila Estrela, que é do Complexo Papagaio. Mas eu nunca entrei ali. Né? Eu falo que eu vivi uma bolha. A única pessoa que eu relacionava dali era o segurança dos prédios, né? Que os nossos prédios pagavam um valor para ele estar ali de olho, enfim. Fazendo uma segurança a um quarteirão, né? Isso. Da ele, comunidade. Mas assim, eu falo, e eu vivi 10 anos também muito próximo de outras realidades que eu não me interessei por elas. E para mim não fazia menor sentido interessar. Né? Esse olhar viciado que a gente tem. Sim. Torto. Então,
quando eu volto em casa da Vila Sumaré, nessa noite eu volto em casa, aí foi essa reflexão de novo. Será que eu preciso de ter tudo que eu quero ter? Será que eu preciso ficar ansioso para ter tudo que eu quero ter também, que eu sonho em ter? Será que faz sentido, né, isso na vida? Será, sabe? Então eu fiquei com isso muito forte. Então a gente começou um trabalho, né, com a turma da igreja lá, na Sumaré. Durante 5 anos eu coordenava esse trabalho e no meio desse período eu comecei a ter uma crise assim, de vida. Mas eu não sabia por quê. Eu comecei a ficar desmotivado, comecei eu sempre fui uma pessoa assim, muito relacional, muita gente, eu gosto de relacionar, de conversar, então eu comecei a ter uns sintomas assim diferentes assim. Então eu estava de fato em crise, aí eu ia trabalhar, eu não estava com o ânimo de sempre, eu não estava motivado, só que eu não sabia por quê. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Até que um dia eu sentei, né, com o Pipe, meu melhor amigo, assim, a gente foi almoçar e, né, ele querendo saber, cara, o que é, posso te ajudar e tal. A gente foi conversando e ele fez o diagnóstico, ele falou assim, cara, a sua crise é vocacional. Porque eu nunca vi você falar nesses últimos tempos do direito com motivação, seus olhos não brilham. Mas quando você fala do projeto social, das coisas que você faz, é diferente. Eu percebo em você essa diferença. Então acho que você precisa virar a chave. Então, naquele momento eu era sócio de um escritório com os amigos. Então eu resolvo sair, né? Eu já tinha saído, eu saí, depois fiquei um tempo trabalhando com isso e junto, e nesse tempo dessa conversa eu de fato larguei tudo, né? Um amigo falou, cara, deixa que eu assumo seus processos para você dar rumo, né? O Léo. Então eles, cara, eu falei, cara, obrigado. Tô livre. O fardo. Obrigado. O fardo. Então eu continuei ali, fiquei full time ali no projeto, e nesse tempo eu busquei uma capacitação. Então eu conheci um ecossistema de projetos sociais que é lá de Recife. Eu fui até lá, fiz uma imersão, uma semana lá, e a gente conheceu tanto, a gente teve acesso a conhecimento voltado para projetos sociais de diversas áreas, como também fizemos visitas a projetos sociais em que eles apoiavam, que eles ajudavam, que eles conectavam pessoas, que eles ajudavam a estruturar. E dentro disso teve um trabalho deles que me chamou muita atenção, que foi uma plataforma de voluntariado, que já tinha em Recife, tinha em outras cidades, tinha em Campinas e outras cidades do Nordeste. E aquilo de alguma forma mexeu comigo, que funcionava da seguinte forma: conectava pessoas a projetos sociais. Ou seja, quem quer fazer um trabalho voluntário, mas não sabia onde fazer nem como, essa plataforma fazia esse match, essa conexão com a demanda dos projetos. Ou seja, era quase um Uber, né? Assim, você tem uma demanda para andar, o carro pega a demanda. O pessoal brinca que é o Tinder do bem. É o Tinder do bem. Deu match. Então faz um match entre pessoas, né? Então, e assim, eu voltei para BH, né? E assim, foi mais um momento assim de crise, assim. Eu falei, cara, tem muita coisa para ser feita, dá para fazer muito mais. Minha esposa falou, calma, digere o que você viveu lá, né? Assim, não toma nenhuma decisão, fica calmo, né? Processa. E isso foi 2017, né? Depois veio o Bernardo. E quando foi meio de 2019, o fundador desse ecossistema lá de Recife veio a BH fazer uma palestra. Ele mandou uma mensagem, eu tô chegando dia tal, queria bater um papo com você me pega no aeroporto, tal, eu tenho uma palestra em tal lugar, vocês vão comigo? Vão. Então eu passei o dia com ele e falou, a gente quer trazer a plataforma para Belo Horizonte e queria que você assumisse esse trabalho. E um ano antes tinha tido
rompimento da barragem lá de Brumadinho, né? Então 9 pessoas dessa plataforma, eles tinham lançado a plataforma nacional, né, que era o Transforma Brasil. Então eles foram com 9 pessoas, ficaram 30 dias em Brumadinho ajudando a organizar o voluntariado. Só que assim, era tanta gente que não tinha como dar vazão para o trabalho, né? Então assim, em 4 dias que eles abriram inscrição, apareceram 5.000 pessoas querendo ajudar. Nossa, querendo ajudar em Brumadinho. E virou até um problema, né? O pessoal mandava mensagem assim: não, mas a gente escreveu, mas vocês não estão dando vazão. A gente não dá para mandar, não é assim, não. E não é qualquer pessoa também, não é um volume. Uma tragédia dessa, você tem que ter uma equipe qualificada para talvez estar ali, né? Não pode ser qualquer. Exatamente, mas ao mesmo tempo, quando essa equipe vai para lá, e eu ia lá dia sim, dia não. Quando essa equipe vai para lá, a gente depara com gente que o pessoal faz isso. Um policial reformado de Vitória pegou o trem lá, mochilão. Eu falei, cara, você veio para cá, você sabia onde você ia dormir? Não sabia não. Dormiu na estrutura da quadra municipal. Então muita gente brota na cidade, isso é até meio prejudicial, né? Porque a cidade está em um momento emergencial e está tendo que resolver problema de gente que foi lá para ajudar, mas tem lugar para dormir, tem que arrumar alimento, né? Não é tão simples, né? E só fazendo um parênteses, muitas vezes é aquela pessoa que vai até fazer uma entrega de uma sopa, de uma marmita, num local que 3, 4 pessoas já passaram ali horas antes. Então, se não for algo coordenado, estruturado, você cria um outro problema. Exatamente. E até assim, a gente até acredita muito que nesses momentos é preciso união dos setores. Primeiro, segundo, terceiro setor. O governo, o poder privado que quer apoiar e o terceiro setor, porque o terceiro setor ele tem a mão ali na ponta. Ele tem a sensibilidade, ele tem a paixão, né, para fazer aquele trabalho melhor do que um profissional que o governo está pagando. Com certeza. Entendeu? Então ele nesse tempo a gente tentou até interagir, reuniões e tal, e assim a gente encontrou, eu falo, algumas barreiras nesse sentido, né? Mas foi um trabalho muito legal que foi feito. Então eram escalados 30 voluntários por dia em equipamentos de saúde, por exemplo, em postos de saúde regionais ali, né, onde tinha estrutura de saúde, tinha voluntários escalados também para ajudar, né, as equipes que estavam trabalhando. IML tinha psicólogo voluntário escalado para ajudar, auxiliar, bater um papo com as famílias, acolher, né? Então, sim, foram esses 30 dias muito intensos. E voltando, quando o Fábio né, no ano seguinte me convida, eu fiz esse movimento. Eu falei, olha, eu vou assumir essa empreitada, né, esse desafio. Então começa a trabalhar já apresentando a plataforma, trazendo apoio. E no início de 2020 vem o início, o primeiro apoio que permitiu a gente, o primeiro patrocínio que permitiu a gente começar a operação. Só que então a gente começou a ter a plataforma Transforma Belo Horizonte, com o ecossistema de Belo Horizonte, para os projetos da Grande Belo Horizonte e pessoas da Grande Belo Horizonte também. Então aquele projeto já existia em Recife, tinha algumas outras cidades do Brasil, começou a operar aqui. Isso. Com a cara de Belo Horizonte, sim, identidade de Belo Horizonte. Que é diferente. O mineiro é diferente. Exatamente. Então a gente começa, só que logo veio pandemia, né? E pandemia, qual que era a mensagem? Fica em casa. Fica em casa. E naquela hora eu falei assim, pronto, o que a gente vai fazer? O que o voluntário vai fazer online? Voluntário online? Videoconferência? Não, e a gente assim, até tem, mas naquele momento, primeiro pensamento meu foi assim, a gente sempre chamou as pessoas a sair de casa para ajudar. Agora, mas a mensagem é, fique em casa, o que a gente vai fazer? Então a gente identificou ali naquele tempo que os autônomos, muitos deles, pessoas que moram nas favelas, que são pessoas que os filhos estão em projetos sociais, das comunidades, né? A gente começou a receber
um feedback e um comunicado desse projeto. Felipe, tá precisando de cesta básica, tá precisando de alimento, o pessoal não tá com dinheiro, enfim. Então a gente montou um fundo nacional para receber recurso que era 100% investido em comprar cestas básicas e entregar para os projetos, né, que estavam na plataforma. Então a gente fez esse trabalho assim, aqui na Grande BH também, e só no primeiro ano a gente entregou 13.400 cestas básicas, no primeiro ano de Transforma Belo Horizonte, para projetos sociais. E Felipe, só um parêntese. Com certeza, na hora das entregas às cestas, você tinha um pouco de contato com as famílias. A situação era precária mesmo? Porque a gente não tem dimensão, né? Sim. A gente ficou em casa e a gente, talvez ali em casa, a gente tinha algum tipo de alimento, a gente tinha uma estrutura, mas de fato chegou, ou seja, precarizou mesmo, as pessoas precisavam mesmo daquele auxílio, era emergencial. Sim, porque muitas pessoas até trabalham, mas às vezes não tem um vínculo, né? Entendi. Então, além dos autônomos, então essas pessoas, elas não têm reserva. As pessoas não têm reserva, né? E outro contexto, né, que a gente nunca imagina. O primeiro final de semana fechou até o restaurante popular. Os restaurantes populares fecharam. Nossa. Então as pessoas em situação de rua que sempre alimentaram nesses restaurantes não tinham a alimentação principal deles. E mais, eles não sabiam por que de repente tudo fechou e todo mundo começou a aparecer com máscara. Entendeu? É outro mundo, Lincoln. É outro mundo. É um mundo que nós não temos esse contato. É impressionante. É impressionante porque as pessoas não tinham onde se alimentar. E de uma hora para outra fechou. Máscara na rua. E aí, o que está acontecendo no mundo? Eu posso fazer um comentário sobre isso? Uma vez, eu trabalhava no Estado nessa época. E aí eu lembro que um colega chegou indignado. Falou assim, um absurdo. Eu passei na avenida ali em Venda Nova e eu vi uma pessoa na rua vendendo verdura. Eu xinguei ela e fui. Eu falei assim, rapaz, você buscou entender? Ele falou, não, ele tinha uma plaquinha assim, eu preciso dos remédios, por isso que eu tô vendendo, mas mesmo assim é um absurdo. Eu falei, gente, o auxílio que a pessoa recebia, porque ele falou assim, ela recebe auxílio, não era suficiente para comprar o remédio que o cara tava precisando. Então, olha que dilema da pessoa assim, olha, eu vou ter que me expor ao risco de ficar doente com um vírus que eu não conheço, que não tem uma vacina, que não tem nada, na época não tinha, para eu poder sobreviver. Sim. Se eu não tiver o auxílio de uma instituição como Transforma, ou de outras tantas várias que fizeram várias benesses, né, e auxiliaram as pessoas nesse período, né? Sim. E o mais interessante, Lincoln, complementando o que vocês trazem aqui, é que inúmeras pessoas estavam com essa necessidade, onde o Estado não tinha como ajudar, nós não tínhamos como ajudar, porque eu trabalhava na área da saúde e não tinha como trazer essa ajuda. Mas associações e projetos que estavam na rua estavam trazendo essa ajuda. Um morador de rua que fechou, Lincoln, fechou. Ele não tem onde se alimentar. Associações e projetos estavam ali presentes, auxiliando e ajudando e trazendo informação que era a pandemia. Exatamente, é um contexto, por isso que eu falei, o voluntário, ele trabalha, é uma causa, isso está no coração dele. Então ele sabe que ele estaria um pouco mais exposto ao vírus, mas ele sabia o quão importante era o tempo dele e aquele alimento que ele ofereceria, uma conversa, uma informação que ele ofereceria a essas pessoas, né? Então assim, o voluntário ele se entrega de fato, ele não pensa nele, né? Óbvio, ele não precisa ser irresponsável, mas se ele pensar só nele, ele não ia, mas ele ia, vários iam, até porque depois a gente começou em parceria com a Pastoral de Rua, na pandemia, a gente começou a organizar voluntariado de um ponto de doação no ginásio Colégio Santo Antônio. Então a gente organizava os voluntários ali para fazer higienização das doações que estavam chegando, que as empresas tinha isso também ainda, né?
A higienização dos alimentos que iam Tinha. ser destinados às pessoas. Montava os kits para no final de semana as ações com os voluntários que a gente organizava também fazer as entregas para as pessoas. Então aí logo depois essa ação ela vem com o apoio de uma empresa a ser potencializada. Então eles procuraram e falaram só, a gente quer proporcionar mais estrutura para essas pessoas em situação de rua. Então foi feita uma ação na Serraria Souza Pinto, né, em que começou a ser feito atendimento das pessoas em situação de rua. Aí sim foi uma ação, parceria com o poder público, o poder privado e o terceiro setor. Então lá as pessoas recebiam atendimento, faziam a triagem. Se tivesse qualquer sintoma de Covid, já tinha tudo certinho, o carro que ia levar a pessoa para tal posto de saúde, já tudo organizado. Essa pessoa entrava, ela podia guardar os pertences dela, ela podia deixar o animalzinho dela, o pet dela, numa cabine ali, numa barraca que era uma ONG que atendia, que tinha a causa de animais. Tinha isso também, né? Tinha isso também, tinha os animais. Tinha. Que estão ali, Que loucura, né? Então, meu Deus, o que a gente viveu, Felipe? Não. Então isso foi até uma conexão nossa, porque a pastoral organizou toda a parte administrativa, né, e da ação, né? E a gente entrou organizando voluntariado e parcerias. Então a gente chamou projetos sociais que tinham essa causa dos pets, então o projeto abraçou, ficou ali o tempo todo, então dava banho, tosa, fazer curativo, enfim. Essas pessoas também, elas tinham containers para tomar banho. Então era um container que já havia estrutura de banho, com as cabines, né? Então tinha 2 containers, então ela podia tomar banho. A gente mobilizou também barbearia, salão de beleza. Então a barbearia veio com 9 profissionais, fez 400 cortes assim em um dia. Gente, que coisa sabe? linda. Voluntário. Um salão de beleza, depois eu fui descobrir, era um salão top de Belo Horizonte, que as mulheres pagam fortuna, o cara foi lá, levou Legal. gente também. E então essas pessoas também, elas lanchavam, levavam um kit embora de lanche. Tinha lá também, por isso eu falo a importância das parcerias, um atendimento para se elas precisassem tirar documentos. Tinha assistente social, tinha defensor público escalado todos os dias e Ministério Público também escalado todos os dias. Excelente. Então ali essas pessoas passavam, então elas tinham um atendimento humano de fato, né? E até o relato é que durante esse período, por esse atendimento tão humanizado e tão completo, a violência ali reduziu no centro, né? Olha a reflexão disso, Jader. Ou seja, o cuidado humano ele diminui a violência. O cuidado humano não, o cuidado social, Lincoln. Social. Porque você traz ali um cuidado social para as pessoas que têm essa dependência. E com esse cuidado social, a mente das pessoas que estão ali em situação vulnerável muda. Você tinha que falar isso pros políticos nossos todos. Não, peraí, eles estão ouvindo. O programa, na real, é pelo amor isso. de Deus, Mas nosso pai. Mas eu falo, essa ação dessa estrutura, eu posso afirmar com quase certeza, né? Porque eu não tenho conhecimento de tudo, mas que nunca aconteceu isso no Brasil. Integrado dessa então, forma. Eu encontrei organizada. lá com políticos de outra cidade, Florianópolis, veio aqui conhecer, enfim. Mas assim, o que o Jader falou, eu completo, é o social humano, é humano, sabe por quê? Porque as pessoas voltavam e os voluntários não eram os mesmos, mas eles tinham os dias de escala. Mas eles já eram amigos das pessoas, já conheciam as pessoas, já tinham conversado, já sabia história, já chamava pelo nome, ele já chamava o voluntário pelo nome, então foi criando um relacionamento. Por quê? Inicialmente essa ação ia durar 60 dias. Quando foi chegando perto de 60, a empresa falou, não, vamos esticar mais 15. Só que quando foi esticando mais 15, a pandemia, que no início a gente falava assim, não, vai durar 30 dias, 15 dias, né? No início era assim. Sim, não, era 15 assim, dias né? vai Daqui a pouco passar. acaba. Vai ser Volta. rápido. 15 dias vai passar, depois, não, 30 vai passar. Aí depois o negócio foi ficando mais complexo.
E quando foi terminando esse prazo, que o recurso da empresa estava reduzindo, né, o que ela tinha se comprometido em aportar, o recurso estava acabando. Então a Defensoria Pública e o Ministério Público bateram na porta da prefeitura e falaram que aquilo ali não pode fechar, não. Então a prefeitura assume e essa ação durou 15 meses. Nossa. Era a Serraria Souza Pinto, né? Um lugar que é usado para vários eventos. Mas assim, foi reservado ali para esse atendimento, que foi de fato muito humano e exemplar. Então ali, por exemplo, só na parte de voluntariado, passaram mais de 2.400 voluntários diferentes. Nossa. Que a gente mobilizou, treinou e escalava. Eram 20 a 30 voluntários todos os dias nessa ação. Então, assim, e nunca faltou voluntário. Olha que legal. Nunca faltou. E a gente viu história, assim, de estudante de pós-doutorado, né? E o outro, o marido, ela era estudante de pós-doutorado e o marido era engenheiro de mineração. Eu falei assim, mas e aí? E o trabalho seus? Ela falou, não, a gente fechou a agenda nossa. Para isso. Para isso. Então, segunda-feira de manhã, a nossa agenda é isso aqui. Não tem reunião, não tem nada. A gente está aqui direto. Então, assim, a gente deparou assim, com muitas histórias bonitas. Né? E voluntário, assim, né? Enquanto, repito, a chamada era fique em casa, nunca faltou voluntário. Assim. É impressionante. Impressionante. Ô Felipe, é muito bom de ouvir. Nós estamos a 3 minutos de encerrar o programa, olha só. Sim. E eu queria que você deixasse primeiro... enche o nosso coração de esperança, né, Jader? Eu acho que isso é verdade. Tem o mesmo sentimento, assim, de que existe esperança, porque a gente vê um mundo tão difícil de lidar, né? Tanto egoísmo, todo mundo separado, né? Tanta divisão, mas a gente vê a importância de momentos como esse, como isso aquece nosso coração de esperança. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Sim. Para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ver também, de a importância de se envolver nessas ações, se preocupar um pouco com o próximo e também deixar os contatos do Transforma, Sim. que eu acho que é importante pra gente. Tá. Então, a importância do trabalho voluntário, né? A gente fala, e às vezes você já ouviu falar nisso, né? Que ajudar é melhor do que ser ajudado, né? É melhor dar que receber. Então a experiência do voluntariado é exatamente essa. Quando você doa o seu tempo, você abre mão ali do seu conforto. Porque assim, você doar o seu tempo, não acha que do nada você vai lá e ajudar. Não, você vai ter que abrir mão da sua agenda, do seu conforto, do seu descanso, de uma atividade prazerosa. Né? Você vai ter que abrir mão, às vezes, de trabalhar, reduzir um pouquinho ali o horário de trabalho. Mas eu falo que a vivência do voluntariado, ela transforma a pessoa que você vai ajudar, mas te transforma mais ainda. Né? Eu falo também que é o contato de você ajudar um vulnerável, mas quando você ajuda um vulnerável, você conhece a sua vulnerabilidade. Perfeito. Entendeu? Porque no momento em que a gente deu vários exemplos aqui. Quando você vai ajudar uma pessoa em situação de rua, você percebe, na pandemia, você percebe que ele não tinha informação, você fala, cara, como que eu sou chulo? Né? Como que eu não tenho a mínima? Quando você vai se deparar com uma pessoa que tem uma deficiência, você não sabe como ajudar, você não sabe como interagir com essa pessoa, você está se deparando com a sua vulnerabilidade. Cara, que vergonha, eu não sei lidar com uma pessoa nessa situação. Sabe? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, assim, não é... E quando a gente ajuda, não é de cima para baixo. Uhum. Não é alguém bom ajudando alguém que está degradado, não é. Né? São pessoas iguais, que merecem dignidade e que um estende a mão, o outro recebe, mas é uma troca. E o outro que está recebendo, ele está entregando também, de uma certa forma. E as pessoas podem se inscrever na plataforma de alguma forma? Elas podem se inscrever, né? transformabh.com.br. Lá você vai entrar, você pode fazer seu cadastro. Você que é projeto social, você pode cadastrar também seu projeto, levantar suas demandas por voluntários. Né? Você precisa de médico, você precisa de professor de matemática, psicólogo, seja o que for, profissional de música, enfim.
Você cria lá a demanda, a gente divulga isso e sempre aparece voluntário. É impressionante também. Então tem pessoas querendo ajudar, né? E também tem a rede social, que é o Instagram, o Transforma BH. Lá também você vai acompanhar um pouquinho do que a gente faz. E divulga também, né? Às vezes seu voluntariado vai ser online, né? Divulga, compartilha a causa da plataforma, o voluntariado. Porque no Brasil, a gente nem falou disso, né? Mas a gente está muito aquém dos outros países. Então a gente precisa, de fato, inspirar uns aos outros para a gente aumentar aí a participação nossa no trabalho voluntário. Com certeza. Felipe, nosso tempo estourou, mas assim, foi sensacional, passou muito rápido o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui. Eu queria, de fato, te agradecer por ter vindo ao programa, por contar um pouco da sua história, que mistura também com a história do voluntariado e do Transforma e a beleza disso tudo. Parabéns, acho que tem que lançar um livro, né, para espalhar essa história e contar sobre resiliência. E você que está aí nos ouvindo ou nos vendo, esse é o programa Na Real, conteúdo de qualidade para você. Siga-nos nas redes sociais, Lincoln Farias, Jader Monteiro, Felipe Americano. E siga o programa Na Real. Até semana que vem. Valeu!